assim, uma maravilha nos últimos tempos, né? Meu Deus, assim, tá uma entrega, assim, impressionante. O Instagram está entregando o que eu produzo para bilhões de pessoas, trilhões, por que não? Né? Cada dia é melhor esse negócio aqui. É uma alegria de viver maravilhosa. Como é que vocês vão? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo, me vendo? Me avisem aí, por favor. Ai, meu Deus do céu. Que absurdo. Que tristeza. Ai, ai. Sim, não avisei ninguém que ia ter live. Por quê? Porque sou eu, né? Este sou eu, o Raul. Este sou eu, Raul está aqui. Meus parabéns pro Raul. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o comentário. Tudo bem com vocês? Galera, eu entrei aqui nesta live para avisar vossas senhorias de que o desconto para o desconto de R$ 200 para o curso sobre o Jordan Peterson, que ficou um pitelzinho de curso, acaba hoje às 11 horas da noite, tá? E também para que vocês digam aí, caso vocês tenham alguma dúvida, e sei lá, vamos conversar também, né? Por que não? Por que não conversarmos também? Por que não vocês tirarem alguma dúvida sobre o próprio Peterson? Né? Vamos trocar uma ideia, vamos conversar aí. Tem uma luz vermelha aqui na minha cara, peraí. Onde que é essa luz? É do celular. É do celular? É do celular mesmo, eu acho. Vocês estão me ouvindo? Me vendo? Respondam, por favor, aí. Alguém me diga um oi, para que eu possa saber se existem pessoas vivas aqui, porque até agora ninguém falou nada. E se eu não estivesse extremamente acostumado com as redes sociais, eu estaria me sentindo um palhaço agora. Como é que vocês vão? Tipo, oi. Oi, tudo bem? Oi, Raul. Uma pessoa respondeu. Duas pessoas responderam. Tranquilo com vocês? Tudo lindo, tudo belo. Olha quem tá aí. Siga o mestre. AD está aí também. AD, é minha aluna ali no clube. Cara, que inferno, né? É o próprio. É a própria luz do celular que tá no meu olho. Que inferno, gente. Cadê o. Ai, que caramba. Também tá meio embaçado também, né? Esse celular tá meio que estranho. Pera aí. Parece que a câmera tá suja. A câmera não está suja dessa vez. É que... Beleza. Galera, é o seguinte. Então, não sei se vocês sabem que eu abri um curso sobre o... Eu criei um curso sobre o Jordan Peterson, o autor destes dois livros aqui, maravilhindos, né? 12 Regras para a Vida e Além da Ordem. Autor também deste outro livro aqui, maravilhindo, chamado Maps of Meaning, né? Tá? Autor também, inclusive, de um livro de poesias bem estranho, inclusive. Descobri isso recentemente. Mas o que importa é que eu criei o curso sobre o Jordan Peterson. Por quê? Porque eu já tinha dado aulas sobre o Peterson, né? Algumas aulas bastante completas sobre 12 regras para a vida, né? Que é esse baita livro aqui. E, cara, a resposta dos alunos foi muito positiva, né? Porque é um livro prático, que ele escreveu para que fosse prático, só que ainda assim é um livro denso em algumas partes, e é um livro que faz algumas digressões e que tenta fundamentar as regras de forma não apenas cientificamente comprovada, por assim dizer, mas também ele mergulha as regras em um universo mitológico, em um universo mítico, em um universo religioso, que transforma o livro em algo interessante pra caramba, só que também complicado, né, para algumas pessoas. E aí, depois das aulas que eu entreguei, que foram 8 aulas sobre o livro, muitos alunos disseram, cara, virou outro livro, né, cara, finalmente eu entendi por que as pessoas falam tão bem desse livro.
Cara, agora eu entendi por que o Peterson é tão importante para tanta gente. Agora eu entendi as 12 regras de fato. E eu comecei a perceber que, aqui no Brasil especialmente, as pessoas falam de forma muito superficial sobre o Peterson. E as pessoas ficam presas só nas regras, nas 12 regras e mais nada. E mesmo quando falam das regras, é de forma muito superficial, de forma muito, às vezes até meio boba, né? De forma simplória. Então eu falei, cara, será que as pessoas se interessariam por um conteúdo mais profundo, mais abrangente, que não ficasse só preso às 12 regras, mas se esticasse para outros livros, para centenas de vídeos que ele entregou de forma desorganizada, às vezes repetida, muitas vezes repetida, no YouTube, para cursos que ele ministrou fora do YouTube, cursos fechados sobre a personalidade, por exemplo, sobre o Big Five, tá? Será que as pessoas se interessariam por um conteúdo organizado, que eu pegasse todo esse conteúdo dele, as principais coisas que ele diz, e eu livrasse um pouco esse conteúdo das partes mais abstratas, das partes que não seriam imediatamente relevantes para a sua prática agora, e organizasse isso em temas que, cara, são importantes para todo mundo, tipo relacionamentos, tipo filhos, tipo também política e ideologias, como lidar com isso, tipo como lidar com emoções negativas, autoconhecimento, como criar bons hábitos, tá? Esses temas sobre os quais tanta gente fala hoje em dia, e tanta gente que, cara, às vezes se casou, sei lá, há um ano, né? Tem um filho de 6 meses e já quer ficar dando lição de moral em relação a filhos e família em todo mundo, né? Pessoas que não chegaram a estudar os assuntos, né, que estão ensinando, especialmente em relação à psicologia, né? Pessoas que começam a falar sobre relacionamento do nada, assim, do nada, tá? Sem ter nenhum tipo de preparo especial para isso, nenhum tipo de preparo clínico, nenhum tipo de preparo intelectual, né? Que não estudou o assunto, tá? Só fala o que acha que é relevante, acha que é bom, é na base do achismo, tá? Então, eu falei, cara, e se eu pegar um sujeito que já é um autor mundialmente consagrado, tá? Ele é um sujeito que teve décadas de experiência como psicólogo clínico, então ele teve décadas de experiência no olho a olho com as pessoas, tratando pessoas reais, tá? Que ele conhecia, não pessoas que ele estava tratando pelo Instagram, né? Pessoas que ele de fato conheceu, que ele acompanhou, tá? Um sujeito que teve uma extensa carreira acadêmica, que escreveu mais de 100 artigos científicos, que foi citado milhares de vezes, que escreveu um livro que é um marco, tá? Um livro que é importante dentro da academia, o Maps of Meaning, né? Então, um sujeito com vasta experiência acadêmica, com vasta experiência clínica, um sujeito que é casado há mais de 30 anos com a mesma mulher, né? Que teve 2 filhos muito bem criados, 2 filhos bem-sucedidos, 2 filhos fortes, um sujeito que já se tornou modelo para milhões de pessoas. E se eu pegasse alguém que de fato tem alguma autoridade para falar sobre esses temas, né? E organizasse o conteúdo dele, completasse o conteúdo, né, do 12 regras, por exemplo, com outras coisas, enfim, fizesse esse trabalho de o que Jordan Peterson tem de relevante e importante para a sua vida, e criasse um curso com isso, tá? Então essa é a ideia do Desvendando Jordan Peterson. Aliás, para ser bem sincero com vocês, cara, algumas coisas assim eu percebi ao longo em mim mesmo, né? Porque você vai estudando para fazer o curso, você vai ouvindo as coisas que ele diz de forma atenta, você ouve as coisas que ele diz várias vezes seguidas, às vezes, e cara, é inevitável que você comece a pensar em si mesmo, né? Que você comece a aplicar aquelas verdades a si próprio. E eu percebi algumas coisas assim que cara, me deixaram surpreso, né? Porque eu comecei a, de fato, por exemplo, uma regra que ele diz, né? Um conselho que ele dá, que é bastante importante
e já serve para vocês aqui. Ele disse que você precisa investigar o seu ressentimento. Então, se você está ressentido com alguma coisa, você precisa, em vez de fugir do ressentimento ou pura e simplesmente dar vazão ao ressentimento, falando mal de alguém com um conhecido, né? Xingando sozinho dentro do quarto, tá? Criando um fake e fazendo comentários ácidos na postagem de alguém de quem você não gosta, você se perguntasse a sério, cara, de onde vem esse ressentimento? De onde vem? E aí você começa a desmontar a coisa, né? Você sente ressentimento sempre que você vê alguém específico, por exemplo. Tá? Você sente algo de ruim, né? Uma inveja, um ressentimento. E aí você precisa se fazer uma pergunta bastante sincera. Cara, por que eu sinto esse negócio? Por quê? Exatamente por quê? E eu comecei a me fazer essas perguntas e eu acabei chegando a algumas conclusões que não foram gostosas para mim. Eu cheguei a essas conclusões enquanto eu fazia o curso, né? Enquanto eu preparava o curso, e não foi gostoso. Doeu, mas já me ajudou bastante. Inclusive, me ajudou bastante com a coisa de criar conteúdo. Eu quase fiz uma autoterapia, né? Foi uma autoterapia ali. Criar o curso foi uma autoterapia. Então a ideia, qual que é a ideia do curso, basicamente? A ideia do curso é que você tem acesso a informações que são importantes, a técnicas que são importantes e a ferramentas que são muito importantes para que você, cara, melhore os seus relacionamentos. As aulas sobre relacionamentos ficaram muito boas, porque eu juntei muitas coisas que ele diz, eu juntei vários conselhos que ele dá em diversos lugares, eu completei esses conselhos com regras dos livros, depois eu os completei ainda mais com o conteúdo que ele dá sobre o Big Five, que eu apresentei todo no curso para vocês também. E foram aulas que ficaram realmente muito boas, tipo assim, muito boas mesmo, né? As aulas sobre Big Five ficaram muito boas também. Big Five é um modelo de classificação da personalidade, é tipo temperamentos, tá? Mas é um modelo mais completo e é um modelo cientificamente comprovado porque ele já foi testado milhares e milhares e milhares de vezes, tá? Então, o curso no total ficou com umas 8 horas de duração, porque são aulas em que eu resumo bastante, são aulas em que eu não fico viajando, tá? São aulas bastante objetivas e práticas. Então, é uma aula sobre a biografia do Peterson. Essa aula é importante para que você conheça o Peterson e saiba por que ele ensina algumas coisas e já fique com um puta gás de seguir o que ele ensina, porque ele chegou aonde chegou, né? Seguindo as coisas que ensina, isso é muito importante. Depois tem um módulo sobre o conceito de caos e ordem, que é um conceito que as pessoas confundem muito e que dá muito problema, né? Porque as pessoas confundem esse bagulho bastante. Então, foram 3 aulas que eu separei para o conceito de caos e ordem, e só isso já ajuda muito você, porque tudo o que ele ensina, de alguma forma, você pode trazer de volta aos conceitos de caos e ordem. Tá? Assim, isso é fundamental para tudo que ele fala. Depois uma aula sobre... Acho que 2 aulas, na verdade. Acho que não é uma aula. Sobre a ciência dos hábitos, né? O que ele ensina para que você possa criar uma série de hábitos que sejam bons e você possa largar hábitos ruins. Depois, 6 aulas sobre o Big Five, uma aula para cada um dos 5 traços de personalidade e mais uma aula que introduz os conceitos. Depois 4 aulas, meus filhos chorando aqui. Depois 4 aulas sobre relacionamentos, 3 aulas sobre filhos. Então isso aí tudo resulta em 8 horas de conteúdo, eu acho. Todas as aulas têm materiais escritos, esses são resumos, tá? Com os bullet points lá. Para que caso você não queira ver as aulas, que já são curtas, objetivas e com altíssima qualidade audiovisual, caso você não queira ver, você pode apenas ler, tá? Só que
Só que eu ainda dei um bônus. Qual é este bônus? O bônus são as 8 aulas sobre 12 regras, né? Que eu já tinha dado antes. E aí dá umas 11 horas, 12 horas eu acho. Mas, salvo engano. E aí o curso com os bônus fica com 21 horas. É o que você encontra se você entrar lá agora, tá? Só que além disso, além das 8 horas, além das 12 horas e pouco de aula, também nós temos... Eu vou entregar 3 aulas ao vivo. 2 aulas com tema definido, tá? O primeiro tema é como lidar com emoções negativas. E o segundo tema é política e ideologias. E depois das aulas vai haver um espaço para que vocês tirem dúvidas, porque foi uma coisa que vocês pediram bastante, né? Material escrito, que fosse prático e que houvesse um espaço para que vocês tirassem dúvidas. Então, essas 3 coisas estão lá. Então, 2 aulas ao vivo, mais uma terceira aula, um terceiro encontro ao vivo, né? Quer falar? Que não tem tema definido. Então a gente vai entrar só pra conversar sobre as ideias dele mesmo e aí vai ser tipo livre. Vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. E é isso, tá? Tempo de acesso, 3 anos de acesso, tá? Então são 8 horas de curso, mais 12, 13 horas de bônus, mais as aulas ao vivo. Cara, no final eu acho que vai chegar umas 25 horas de conteúdo, é coisa pra caramba, tá? Mas, Raul, eu não quero ficar 25 horas assistindo aulas, né? Minha vida é corrida. Então você pode ler, né? Você pode ler. Ou você pode, por exemplo, Raul, o bônus me interessa, porque o bônus é muito bom, mas só me interessam algumas regras. Então só veja as aulas referentes às regras que te interessam e esqueça as outras, tá? Ou você pode ler também, porque os bônus também têm transcrições, tá? Então, PDFs com resumos, aulas com altíssima... Cara, eu gastei uns 10 mil reais pra gravar esse curso, tá? Então, assim... tinha uma equipe lá. Não foi qualquer coisinha feita no fundo do quintal da minha casa. É algo bem feito, gente. Para quem é do clubão, já tem 12 regras. Rola um outro bônus? Renata, por enquanto não, tá? E por que não? Porque eu já coloquei o produto barato. O produto amanhã vai custar R$ 597. Seria o preço normal dele. Eu abaixei R$200. Então eu abaixei quase metade do preço do produto. Certo? Eu vou entregar 3 aulas ao vivo. 3 aulas ao vivo. Tá? Então, o curso é barato. Eu vou entregar 3 aulas ao vivo. E vai rolar um sorteio entre os 100 primeiros inscritos de 30 livros e 30 autógrafos do Peterson. Então, assim, sinceramente, eu fiz o que eu pude. Entendeu? Eu fiz o que eu pude. De verdade. Porque, cara... Olha, tem uma galera que compra uns cursos aí às vezes, sabe? Os cursinhos chinfrim, cara. O pessoal cobra 3 pau, 2 pau e meio, 2 pau. E eu vejo gente comprando. Né? Então, o que eu faço eu tento entregar o máximo de coisas que eu consigo pelo menor preço em que eu consiga chegar, para que eu não quebre, basicamente. Nesse caso, foi esse preço. R$397 com esse desconto gigantesco, que é um desconto de quase metade do preço. Amanhã o produto volta ao preço normal, de R$597. E sexta-feira, meia-noite, no caso sábado, as inscrições acabam. Eu não sei quando eu vou abrir esse curso de novo. Isso aqui não é migué, eu não sei mesmo, tá? Porque isso depende de vários fatores. Inclusive, fatores estratégicos, fatores de... Né? Esse curso saiu um pouquinho dos assuntos sobre os quais eu falo aqui, geralmente, né? Literatura e português, então saiu um pouquinho. Então eu não sei quando isso volta, quando ele vai voltar a ser ofertado, então é isso. Alguém tem alguma dúvida aqui a mais? 3 anos, pô. Tem isso também, né? 3 anos. Fora que os conteúdos escritos você baixa e fica com você para sempre, né? Tem isso também. E tudo que tem nas aulas também você encontra nos resumos. Então os resumos foram feitos por alguém que faz resumos para sobreviver. Esse é o trabalho dele, tá? Então foram resumos muito bem feitos.
Acho que não deve ter nenhuma outra pergunta aqui, né? Sobre o... Cara, se quiser fazer alguma pergunta sobre o Peterson ou algo assim, se eu conseguir responder, tô aqui. Estamos aqui, né? Vamos trabalhar. Caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida sobre o próprio Peterson, me digam aí. Caso não, sei lá, eu continuo falando. Não, acho que ninguém mandou pergunta além das da Renata. O choro é livre, mas sei que o conteúdo é muito bom. Cara, uma aluna, perdão, uma aluna assistiu as aulas sobre relacionamento e falou, cara, que conteúdo bom, cara, eu poderia ficar o dia inteiro vendo isso. Cara, eu posso botar o print, tá? Não tô mentindo, não. Cara, eu poderia ficar o dia todo vendo isso, não tem que trabalhar. E depois ela falou, cara, que conteúdo bom, tá sendo muito útil, né? A única coisa é que eu deveria ter encontrado isso 25 anos atrás. Mas pelo menos já vai resolver, né? Já vai me ajudar com o meu terceiro casamento. Então, assim, quem sabe se ela houvesse encontrado essas informações, esse conteúdo 25 anos atrás, esse não seria o terceiro casamento dela, seria o primeiro ainda, né? Tá? Porque, cara, de verdade, assim, às vezes parece muito vago, né? Se você não tá acostumado. Mas, cara, não é vago, né? Especialmente com a ferramenta do Big Five, não é vago. Não é vago mesmo, tá? Então, por exemplo, com o Big Five também eu aprendi que eu, Raul, eu sou uma pessoa baixa em... Eu sou relativamente extrovertido, tá? Mas eu não sou o extrovertido. Tem dois tipos de extrovertido, né, segundo o Big Five. Tem um extrovertido que é entusiasmado e tem um extrovertido que é assertivo. O extrovertido que é entusiasmado é o estereótipo do extrovertido. É o sorridentão, né? É o sujeito que faz amigos facilmente, é o sujeito que conversa com todo mundo, é aquele para quem nunca tem tempo ruim, né? É o professor de zumba da academia, tá? É o cara que tá sempre rindo, né? É o dançarino de axé. Esse é o entusiasmado do extrovertido. E eu tenho algo de extrovertido, mas eu não sou especialmente entusiasmado, né? Eu sou um pouquinho entusiasmado também, né? Eu rio de vez em quando, eu me empolgo também, etc. Mas eu não sou tão assim. E eu descobri que na verdade é porque eu sou entusiasmado, só que mais para o lado da assertividade. Eu sou esse extrovertido que se expande, por assim dizer, mais para dominar, né? Tipo numa conversa, por exemplo, ou para tomar as rédeas de alguma situação, ou tomar liderança às vezes, de alguma situação, né? Isso me ajudou bastante, porque eu achava que eu era especialmente introvertido. Eu não sou introvertido, eu sou um extrovertido alto em assertividade, ou seja, eu sou relativamente alto em entusiasmo, eu sou alto em assertividade, uns 70% assim, e eu sou baixo em compaixão. O que é a compaixão? Eu sou baixo em afabilidade. Afabilidade é um dos traços que se divide em outros dois traços, tá? Eu sou baixo em afabilidade e baixo em compaixão. O que é compaixão? É aquela pessoa que se interessa pelo bem-estar das outras. É aquela pessoa que está sempre, digamos, trabalhando para manter suas relações com as outras pessoas, porque ela se interessa, por assim dizer, né? Ela tem esse interesse vital pela vida dos outros, de amigos, de familiares. Eu não sou muito assim não, entendeu? Então, e o que eu fazia? Às vezes, eu justificava o meu desleixo com as minhas relações interpessoais usando a carta do eu sou introvertido. Não, eu sou um extrovertido alto em assertividade, relativamente alto, que é baixo em compaixão. Ou seja, isso é uma falha minha, né? Eu preciso arrumar esse negócio, né? Então, isso foi muito bom também. Foi muito bom porque eu descobri que eu preciso arrumar isso. Tudo isso eu descobri enquanto eu assistia ao curso, né? Enquanto eu preparava o curso, perdão.
Ah, sabe se ele escrevia nas crises de depressão? Sim, ele sempre escreveu. Ele nunca parou de escrever. Ele nunca parou de trabalhar, inclusive, eu acho. Inclusive, Peterson era para ter sido professor de Harvard, né? Professor sênior. Ele trabalhou como professor assistente em Harvard, mas aí bem na época em que ele iria... Eu não sei o que você faz, se você é uma entrevista, ou se é uma série de ações, enfim, eu não sei como é que funciona. Mas bem na época em que ele poderia tentar virar um professor sênior em Harvard, ele caiu em uma crise séria de depressão e ele não conseguiu manter o ritmo, né? Ele baixou o ritmo. E além disso, a filha dele, a Michaela, também teve artrite reumatoide, acho que esse é o nome, que é uma doença horrível. Uma doença horrível, né? Que atinge as juntas, salvo engano, atinge o sistema nervoso do corpo. E ela sentia dor o dia inteiro, né? Tipo, o dia inteiro. Era dor o dia inteiro. E aí, quando ela piorava, a Michaela tinha essas dores e também depressão. Porque a depressão na família do Peterson é muito forte. O pai dele teve depressão forte, né? E largou uma carreira como diretor, como reitor de uma escola, algo assim, por conta da depressão. Peterson sofre com depressão e a filha dele também, tá? Então ele sempre escreveu, ele nunca parou de trabalhar, mesmo nos períodos de depressão. Inclusive o Além da Ordem, ele escreveu parte do livro quando ele estava se recuperando de uma crise absurda de abstinência, porque durante o câncer que a mulher dele teve, outro problema não tão simples de resolver, a mulher dele contraiu um câncer, quase morreu, e nessa época ele começou a tomar alguns remédios controlados por recomendação médica, só que ele não sabia que esses remédios eles viciam muito. E ele acabou ficando viciado nos remédios. E quando ele percebeu que ele estava ficando viciado, ele cortou. E aí se seguiram crises horrendas de abstinência. Tanto que ele foi obrigado a ir para a Rússia encontrar um médico que fosse capaz de tratá-lo. Certo? A Michaela que conseguiu encontrar alguém na Rússia capaz de tratá-lo. Então, quando ele fala sobre sofrimento, quando ele fala sobre você enfrentar o desconhecido, quando ele fala sobre a nossa vida é basicamente nós de pé sobre uma fina camada de gelo. Embaixo do gelo existe o dragão arquetípico do caos, né? Com a boca aberta para te engolir. Ele está falando coisas que saíram da vida dele, tá? Então ele sofreu bastante com o pai, sofreu bastante com a depressão, sofreu bastante com a filha, sofreu bastante com a esposa. Certo? Então, é isso. Teve uma polêmica envolvendo o Peterson, qual delas, né? Houve várias polêmicas. A última que eu vi foi sobre o Conselho de Psicologia no Canadá querer tirar a licença do Peterson, a não ser que ele passasse por um treinamento com uma especialista em redes sociais para que ele aprendesse como se portar nas redes sociais, o que é hilário, né? Você pega um sujeito com quase 10 milhões de seguidores em suas redes, né? E dizer que ele precisa de um treinamento com uma especialista em mídias sociais, né? Não só um sujeito com 10 milhões de seguidores quase, mas um sujeito que é um psicólogo treinado, né? Isso é engraçado. E por que quiseram roubar? Né? E por que ameaçaram ele, né, com a perda da licença clínica? Da qual ele não precisa, claro, ele não precisa da licença, mas é algo simbólico, especialmente para ele. Porque ele fez um comentário no Twitter, né? Por exemplo, fez um comentário dizendo que uma moça acima do peso, como capa da Swimsuit Magazine, que é uma revista fitness, não era bonito. Ele criticou a Ellen Page quando fez a sua transição, né, de sexo e se apresentou com outro nome. Ele a criticou porque
muitas moças, muitas jovens que já são propensas naturalmente a sérios problemas com o corpo, né? Porque as emoções negativas das mulheres, elas se manifestam com muita força ligadas ao corpo, né? E assim, especialmente com os jovens. Então ele criticou a Ellen Page porque ela poderia estar induzindo adolescentes, às vezes pobres, por exemplo, a fazerem uma cirurgia de transição que poderia esterilizá-las, né? E uma intrusão absolutamente cruel, né? Doída, extremamente brutal, invasiva e irreversível, basicamente, tá? E outros comentários assim. Então, por essas condutas terríveis do Peterson, estavam tentando ameaçá-lo com a perda da licença clínica, ou seja, ele não poderia mais atender. Mas tem outras várias, tá? Peterson já foi acusado de nazista. Nazista é assim, é quase todo dia, né? Já colocaram o Peterson como vilão do Capitão América nos gibis do Caveira Vermelha, né? Então Caveira Vermelha, o quê? Um nazista, né? Colocaram lá uma imagem do Caveira Vermelha, o vilão do gibi do Capitão América, com um cartaz atrás. 10 regras para a vida. Né? 12 regras, perdão. 12 regras para a vida. Então é isso. Polêmica não falta. Alguém falou que não gostou do livro. Acontece, né? Não sei por que você não gostou. Eu gostei muito do livro, sim. Claro que o livro, ele por tentar ser isento, né? Por tentar partir de uma base científica, que no caso dele seria uma base biológica evolucionista. Então pessoas religiosas, por exemplo, podem, né, encontrar um ou outro problema com os ensinamentos dele. E isso é normal, não sei se foi seu caso, tá? Mas como um livro prático assim, de um manual para que você viva uma vida boa, relativamente feliz e estável e produtiva, cara, eu acho um baita de um livro, cara. De verdade, assim, um dos melhores que eu já li. Qual livro? Tô há 3 meses tentando. 12 regras para a vida. 12 regras, o livro mais simples dele. O Além da Ordem é um bom livro, mas algumas coisas se repetem no Além da Ordem, tá? E o Maps of Meaning, Mapas do Significado, é bastante denso. Bastante denso. E não é o tipo de densidade que vá acrescentar algo de prático. Acrescenta, claro, mas não tanta coisa assim para que justifique você lê-lo, né? Mapas do Significado é para quem realmente quer se aprofundar no pensamento dele, para quem realmente quer descobrir quais são as bases neurológicas para o que ele ensina, as bases psicológicas para o que ele ensina, tá? É um livro acadêmico, não é um livro de apresentação ou um livro didático para um público leigo. É um livro para quem quer se aprofundar realmente. Para quem apenas quer usar as ideias dele, né? Apenas para transformar sua vida prática, sem precisar estudar para isso muito tempo, né? Ou seja, quem só quer o ouro já refinado, né? Cara, para isso que eu criei o curso, certo? Mas 12 regras é o melhor livro dele ainda, eu acho. É o que fica mais bem equilibrado entre profundidade e acessibilidade. Aí o Além da Ordem. O Além da Ordem é um livro relativamente difícil também. Mais difícil que 12 regras, inclusive, né? Ele já começa com uma regra difícil. A primeira regra do 12 regras do Além da Ordem é uma regra bem mais difícil do que a primeira regra do 12 regras. É uma regra em que ele fala sobre a necessidade de você se integrar em diferentes jogos. É uma teoria que ele tira do Piaget. Então, realmente não é tão acessível assim, né?
Não é mesmo. As 3 lives vão estar no curso? Sim, estão lá no curso. As lives, o material escrito. Além disso, né? Então você tem as 8 horas de conteúdo, você tem as 13 horas de bônus, você tem as aulas ao vivo e você tem ainda as aulas do evento, que foram 3. Que não falta é conteúdo, bicho. Mais alguma pergunta sobre o Peterson, algo assim? E aí, Gabi? Olha a Gabi. Gente, a Gabi tá aqui na aula, né? Gabi Ata. Eu sorteei no 4º dia de evento, que não foi uma aula, né? Foram 3 aulas, foram 4 dias de evento, mais 3 dias de aula. No 4º dia, eu mostrei por dentro o produto e eu sorteei um Além da Ordem, o livro, um autógrafo do Peterson e uma vaga no curso. E aí, a gente fez um sorteio ao vivo, tá? Porque assim, você tinha que responder um quiz, um questionário, né? Uma galera respondeu, 300 pessoas quase responderam. E você tinha que estar na live, ao vivo, vendo a live, caso você fosse sorteado para ganhar o prêmio, né? Então, a Gabi, ela foi sorteada, primeiro número. Eu peguei o celular, liguei pra Gabi, e a Gabi não atendeu o celular. Ô, Gabi, caramba, bicho. Deixei tocar até o negócio parar de tocar. Ela não atendeu. Depois ela ficou sabendo que ela tinha perdido a chance. Ô, Gabi, que mancada. Fiquei chateado com a Gabi. Fiquei chateado pela Gabi, melhor dizendo, tá? Mas é isso, gente. Lição do dia. Caso você tenha respondido um questionário em uma live minha, na qual eu prometo na qual haverá um sorteio, fique ligado ao celular, né? Fique ligado à live e fique atento ao celular. E caso alguém te ligue, atenda, né? Porque nesse caso ela perdeu, que mancada. Cara, foi tipo 4 ou 5 tentativas pra até alguém me atender, tá todo mundo me ignorando. Eu acho que minha foto no WhatsApp não tem minha cara na foto, né? Porque a Gabi falou que fico com medo de que fosse trote, então no meu Zap não tem minha foto, muito provavelmente. Ai. Ligações de presídio. Era quase isso. Mas tudo bem, eu não atendo nada também. Eu não atendo ninguém que me ligue. A não ser que eu tenha pessoa como contato. Fora isso, sai fora. Não atenda, não. Não atendo. Não atendo. E aí, meu povo? Alguém aí tem alguma dúvida sobre o curso? Eu acho que não. Alguém aí tem alguma coisa para falar sobre o Peterson? É verdade. O Diego da minha equipe, ele sabe que eu não atendo nada, nunca ninguém. Não atendo. Eu odeio falar no celular. Eu odeio falar no celular. Eu me sinto desconfortável com isso. O meu lado introvertido, ele aflora. Eu não gosto. Especialmente com alguém que eu nunca vi na minha vida. Eu nem te vi. Eu não sei qual é a sua cara. Eu fico ansioso. É estranho. Vocês não acham estranho? Você pegar o celular, atender o celular e você ouvir a voz de alguém. Você nem sabe como é que é a pessoa. Eu acho isso bizarro. Falar. Não gosto, odeio. Sendo sincero com vocês, tá? Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Nunca ganha nada, e quando ganha, não tem o celular. E teria ganhado um livro, uma vaga no curso e um autógrafo. Desculpa, eu tô rindo, mas é de tristeza, é de dó, tá? Eu vou exercitar a minha compaixão aqui. A minha compaixão. Já que ninguém perguntou nada, eu vou falar então sobre o Big Five rapidinho, tá? O que é o Big Five? Porque eu me interessei por isso é interessante. O que é o Big Five? Você tem 5 traços de personalidade, tá? Vai ser uma mini aula aqui rapidinho. Você tem a afabilidade, você tem a conscienciosidade, você tem o neuroticismo, você tem a abertura e você tem
Abertura, neuroticismo, afabilidade, extroversão, conscienciosidade. Foram 5, né? Vamos lá. Conscienciosidade, extroversão, afabilidade, neuroticismo e abertura. É isso, 5. Tá? Então todo mundo tem esses 5 traços, mas nós temos traços, nós variamos, né? As variações estão em você é mais alto em alguns do que em outros. Em alguns você pode ser muito baixo. Então, o que é afabilidade? Afabilidade é aquela pessoa que... Aí ele divide... Aí o Peterson, tá? Porque existem vários modelos de Big Five. O Peterson, o que ele usa... Eu não sei se ele criou esse, mas acho que ele criou sim. O que ele usa é que ele pega cada um dos 5 traços e ele divide em outros 2 traços, tá? Então, a afabilidade se divide em compaixão e polidez. O que é a compaixão? A compaixão é aquela pessoa que sente o que a outra pessoa sente. Sabe aquela galera que, tipo assim, cara, sozinha, tipo, pensa em, sei lá, fazer um mutirão pra limpar a casa de alguém da vizinhança porque tá muito suja. Aquela pessoa que faz caridade quase naturalmente, aquela pessoa que vai pra Cracolândia, né, entregar comida pra quem mora lá. Né? Essas pessoas, não é meu caso, essas pessoas que são naturalmente, elas querem saber como os outros estão, elas te mandam mensagem, como é que você tá? Elas são sensíveis a mudanças de humor, né? Porque elas realmente se interessam, assim, pelas outras pessoas. Essas pessoas são compassivas, bastante compassivas, tá? Isso é bom? É bom. Só que tem um lado ruim, né? O lado ruim é que você nem sempre pode ser compassivo. E se você for compassivo demais, outras pessoas podem fazer o quê? Te explorar, tá? E aí temos o outro lado, que é a polidez. O que é a polidez? A polidez é respeito pela autoridade e, especialmente, é quando você não quer confronto. Quem é muito polido não quer confronto. Foge de confronto por tudo, assim, foge de confronto o mais que consegue, tá? Ser polido é bom? Por um lado é bom, porque, por exemplo, quem é polido não fica xingando os outros. Quem é polido é alguém, mas uma criança polida é aquela criança obediente, bicho, sabe? Que você olha pra criança e ela já para de fazer o que estava fazendo. Porque ela tem um natural respeito pela autoridade. Isso é bom, tá? Isso é muito bom. É bom que você seja compassivo, é bom que você seja educado, é bom que você não... É bom que você, quando possível, evite conflitos. Quando possível. Porque se você evita conflitos demais, você se torna alguém, de novo, você fica fraco, tá? Você fica fraco e você... Por exemplo, em uma negociação, você vai ficar com a pior parte do negócio só porque você não quer confronto. Né? Você está disposto a perder dinheiro às vezes, está disposto às vezes a... Você é aquele marido, por exemplo, que vai deixar sua mãe fazer todo tipo de merda com a sua esposa porque você odeia confronto. Você odeia confronto. Então, porque você odeia confronto, especialmente com a sua mãe, você deixa que ela pinte e borde em cima da sua esposa, né? E a sua esposa fica com raiva, ela quer bater de frente com você por causa disso, e porque você odeia conflito, você foge da sua esposa também. Então você não entra em conflito nem com a sua mãe, nem com a sua esposa, e as duas ficam com raiva de você. Ou no caso, sua esposa, né? A sua mãe vai continuar achando lindo por ela ter a autoridade sobre a mulher do filho, tá? Então, qual é a ideia? E o Peterson diz, isso aqui é importante também, tá? O Peterson diz que grande parte dos pacientes que ele recebia no consultório para tratamento, a maioria deles tinham problemas de alta polidez. Ou seja, eles precisavam de um treinamento de assertividade. Precisavam aprender a dizer não. Porque essas pessoas que ficam assim, elas acabam ficando ressentidas. Tá? Isso aqui é afabilidade.
Depois temos a conscienciosidade. O que é a conscienciosidade? Ela se divide em outras duas coisas. Senso de dever e organização. Tá? Então, quem é muito consciencioso é aquela pessoa que diz que vai fazer algo e faz o que diz. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, você sabe que se ela disse alguma coisa, maluco do céu, ela vai fazer? Meu pai é muito assim. Tá? Meu pai pode cair o mundo, alguém pode morrer, mas ele vai fazer o que ele disse que iria fazer. Às vezes de forma inconveniente até. Né? Contraproducente até. Mas a alta conscienciosidade, ela é um dos melhores sinais de que alguém vai se dar bem na vida. Então, vai se dar bem profissionalmente falando. Tá? Então, entre os 5 traços, o traço que mais mostra que, cara, é muito provável que você vá se dar bem na vida profissionalmente é se você for alto em conscienciosidade, ter um senso de dever alto e organização, tá? Você é organizado, com datas, com coisas físicas. Não é meu caso também, eu sou baixíssimo em organização, você é muito baixo. É tragicamente baixo a minha organização, né? Então, beleza? Depois temos neuroticismo. O que é o neuroticismo? Emoções negativas, tá? Emoções negativas. Então, o neuroticismo, ele é sensibilidade a emoções negativas, melhor dizendo. Ele se divide em withdrawal, que é quando você se retrai, e o outro é withdrawal e volatilidade. Tá? Volatilidade. Você é muito volúvel. O que é esse... Pensa assim, ó. Neuroticismo pensa num bicho, tá? Um bicho, ele pode, diante de uma emoção negativa, né? Diante de um predador, ele pode ou ficar paralisado e se retrair, se encolher de medo, ou ele pode... ou se retrair, ele pode se encolher de medo ou fugir, ou ele pode atacar, né? Ele tá com medo, mas ele ataca por medo, certo? É uma violência defensiva, é uma violência desesperada, tá? Então entenda assim, se você é alto em retrair-se, você se encolhe, você é a pessoa que é muito fácil alguém te desmotivar. Esse é o clássico, certo? Se você é aquela pessoa que tá empolgadona com o negócio, caramba, é agora. Eu assisti uma live do fulano X, eu assisti uma live do Raul sobre o Peterson e ele me deu 3 regras para eu seguir e vou aplicá-las amanhã e vai dar, cara, eu tô empolgada. Aí você conta isso para alguém e a pessoa fala, será que isso vai funcionar? Mas o Raul, mas o Peterson, não. Só de a pessoa ter dado uma olhada meio assim, você já... Sabe, toda aquela empolgação já era, foi pro saco, né? Você se encolhe na hora e fala, é verdade, né? Onde eu tava com a cabeça que isso ia dar certo? Ah, não, nada a ver mesmo, pô, nada a ver, que é isso, né? O fulano de tal já tentou e não conseguiu. Aí você começa a criar desculpas porque você é muito sensível a obstáculos. Qualquer obstáculo... Vocês vejam, né? Porque, vejam só, podem mudar, tá? Aliás, só é útil você saber onde você está mais ou menos, porque você consegue trabalhar esses pontos, né? Você consegue trabalhar esses traços para que você melhore, tá? Então, voltando aqui. Então, se você for essa pessoa que, cara, veja que coisa interessante, né? Veja que coisa interessante. Entendam esses traços de personalidade como ferramentas para você usar no mundo, né? Essa é uma forma de pensar neles. Mas também entenda eles como filtros pelos quais você enxerga o mundo. Então, para uma pessoa que seja relativamente alta em extroversão, seja assertiva, muito assertiva, os obstáculos para ela são combustível.
tá? Então, o mesmo obstáculo, assim, essa mesma pessoa, perdão, uma outra pessoa assiste a mesma live, fica igualmente empolgada e vai compartilhar isso com outra pessoa. E a outra pessoa faz a mesma cara. Então, a pessoa assertiva, sabe o que ela faz? Sabe o que a pessoa assertiva faz? Ela fala, ah é? Não vai dar certo? Tá bom, você vai ver. Ou ela pode bater de frente, ou ela pode simplesmente guardar aquilo, né? Com aquele rancorzinho e usar isso como combustível para lá na frente mostrar pra pessoa que deu certo. Funciona na base do ódio. É o famoso funciona na base do ódio, tá? Se você é alto em retração, se você percebe que você é assim, se você é essa pessoa que se desmotiva muito facilmente, aí você precisa criar estratégias que te protejam disso, ao mesmo tempo que você tenta trabalhar isso em si mesmo, né? Você precisa falar, você precisa abrir a boca menos, por exemplo. Você precisa não compartilhar nada que você quer fazer com outras pessoas, especialmente se você sabe que são pessoas que não te apoiam. Né? Fique quieto, fique quieta. Mas além disso, também existe a outra metade do neuroticismo, que é a volatilidade. O que é a volatilidade? É a agressão, meu querido. Aqui, se o withdrawal era você se encolher e fugir, né? Ou você se encolhe ou você foge, a volatilidade é você atacar. Se você for muito alto em volatilidade, você é aquela pessoa que é muito fácil te tirar do sério. É muito fácil get under your skin, né? Te atiçar, te cutucar. Você é hipersensível a críticas, por exemplo. E eu sou um pouquinho assim. Descobri também que eu sou um pouquinho hipersensível a críticas. Você reage de forma... Algumas críticas, né? Em alguns lugares. No meu caso é um pouquinho mais complicado, mas eu tenho algo disso sim. Você reage de forma desproporcional a críticas e a confrontos. Você ataca, né? Então, se você for muito alto você é um nervosinho, né? Você é o pavio curto, tá? Engraçado, porque você pode ser alto em neuroticismo, né? Ou seja, você pode ser sensível a emoções negativas. Mas existem dois extremos. As emoções mais ligadas à raiva e as emoções mais ligadas à tristeza, né? Então, ataque ou encolhimento. Então, são esses dois polos aí. Conselho grátis aqui pra vocês, do Peterson, tá? Por incrível que pareça, é bom que você se case com alguém que seja mais ou menos parecido com você em relação a esses traços, tá? Só não é muito bom você se casar com alguém que seja muito parecido com você em neuroticismo, se ele for alto. Ou seja, se você é uma pessoa muito raivosa e volúvel, se você se casar com outra pessoa raivosa e volúvel, não vai dar muito certo, né? Em grande parte dos casos. Se você se casar, se você for muito triste, muito borocochô, muito pra baixo, muito depressivo, né? Tá tudo ruim sempre, né? Você é desmotivado pra cacete. Se você se casar com alguém que seja igual a você, isso complica também um pouco as coisas, tá? Porque o ideal é que, em relação ao neuroticismo, uma das pessoas seja mais... Haja um equilíbrio, né, gente? Tá? Haja um equilíbrio. Também é difícil se uma pessoa muito alta, porque assim, ó... A extroversão é o domínio das emoções positivas. Então, quem é muito extrovertido é a pessoa que sente facilmente emoções positivas. E também tem problemas aí, tá? O neuroticismo é a pessoa que sente facilmente emoções negativas. Tá? Agora vejam, se você for assim, você pode mudar isso, né, em certa medida, mas também existe um certo valor aí, tá? Porque são pessoas geralmente altas em neuroticismo que se voltam mais para a vida interior, né? Ficam remoendo as coisas, né? Então muitos escritores foram alto neuroticismo, muitos músicos alto neuroticismo, muitos intelectuais talvez também alto neuroticismo, mas especialmente artistas,
Tá? Por quê? Porque eles são mais sensíveis mesmo, ao mundo interior. Especialmente porque os movimentos, os sentimentos positivos, eles são mais exteriores, tá? É tipo, vai lá e faz, vai lá e consegue, vai lá e continua. Os negativos não, eles são mais, eles te paralisam e te movem o seu olhar pra dentro. Entenderam? Tá. Então, já expliquei a conscienciosidade. O que eu expliquei até agora? Expliquei neuroticismo, expliquei conscienciosidade e afabilidade. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo? Me confirmei, por favor. E depois temos a abertura, conscienciosidade. A abertura é a última. Conscienciosidade, neuroticismo, extroversão. Temos um pouco de cada um. Sim, temos um pouco de cada. Todos nós sentimos emoções negativas, tá? Inclusive, os seres humanos são mais propensos, no geral, a emoções negativas do que a emoções positivas, tá? É só você pensar que é muito mais fácil você se lembrar de algo ruim que aconteceu do que se lembrar de algo bom que aconteceu. Para nos lembrarmos de algo bom, temos que fazer um esforço, né? Cara, seja grato pelo que você tem, né? Pegar umas fotos e ver seus filhos e falar, olha, eu tenho uma boa família, que coisa linda, né? Sentimentos negativos, eles surgem, né? Mesmo quando você não quer que eles surjam. Uma merda isso. Então, vamos lá. Conscienciosidade, extroversão, afabilidade. Tem mais um de acho. Caramba. Neuroticismo, afabilidade. Não sei se estou falando aqui também, então estou me confundindo. Abertura, vamos partir para a abertura. Depois eu puxo outra que eu esqueci agora. O que é abertura? Abertura é basicamente abertura à experiência. E se divide em inteligência e abertura, ou criatividade, vamos chamar assim, tá? O que é inteligência? Esse teste não é um teste, o Big Five não prova que você é inteligente, tá? Ele dá sinais, sim, de que você é uma pessoa inteligente, tá? Mas ele não prova. Isso aí é com teste de QI. Mas o que você aprende aqui com isso? Se você for alto em inteligência, você é o tipo de pessoa que se interessa por ideias abstratas, tá? Você se interessa por filosofia, você se interessa por discussões de ciência política, você se interessa por ideias abstratas, tá? Já vou responder já, Renato, só um pouquinho, tá? Senão eu me confundo aqui. Você se interessa por ideias abstratas, basicamente, tá? Então, você tem facilidade com ideias abstratas, você escuta um conceito abstrato e você consegue entendê-lo com relativa facilidade, tá? E, no outro lado, nós temos a abertura à experiência ou criatividade. É o lado criativo, por assim dizer, da inteligência, né? Se você se interessa por arte, se você é especialmente sensível a músicas, especialmente a músicas, se você gosta de ficção. Então, quem é alta inteligência não gosta muito de ficção. Quem é alto em abertura, experiência, gosta de ficção, tá? Mulheres são mais altas a abertura em experiência do que os homens no geral, tá? Daí que as mulheres sejam, no geral, leitoras de ficção e homens não. Daí que mulheres, no geral, gostem de decoração e homens não. Daí que, no geral, mulheres mulheres se interessem mais por, né? Você vai numa galeria de arte, né, diferentona, você vai ver a maioria das pessoas que estão lá são mulheres e não homens, tá? Mas tem um quinto traço que eu estou esquecendo, de acho. Cacetada. Vamos lá, afabilidade, extroversão, neuroticismo, conscienciosidade e abertura. Ué, então eu não falei sobre algum. Ou falei? Conscienciosidade. Não, falei sim. Não falei sobre os 5. Falei sobre os 5. Tá, vamos lá. Renata, não tem um teste no curso sobre isso. Tá? O que eu faço é explicar o que eu expliquei aqui, só que de forma muito mais
muito mais completa, muito mais profunda. E eu já apresento vários possíveis problemas que você pode ter, né? E várias forças que você também tem, né? O Peterson criou um teste para isso. Eu coloco o link do teste que ele criou lá. Você pode fazer o teste, caso você queira. Mas assim, o teste, eu fiz o teste, inclusive, tá? O teste não é 100%... Pode haver um erro ali, alguns erros, tá? Tanto que, no meu caso, houve acertos na maior parte dos casos, porque eu bati o teste com uma experiência para saber se... Mas em outros casos... Em outros casos, não bateu muito, não. Então, assim, deu que eu sou muito baixo em conscienciosidade. Tipo, muito baixo. Em senso de dever. Eu não sou assim, não. Tá? Então, assim, eu não sou organizado. Mas eu sou bastante alto em relação a ter senso de dever, a fazer as coisas com qualidade, né? Enfim, a levar a ser uma pessoa responsável. Entenda isso como uma pessoa responsável, tá? Então, as minhas lacunas aí são mais em relação à organização e menos em relação à responsabilidade. Mas só de se eu explicar tudo, exatamente. Só com a explicação dá pra se identificar mais ou menos. E a hora que eu expliquei aqui, tipo assim, cara, foi 2 minutinhos pra cada um dos 5 traços. Lá as aulas ficam aí com mais ou menos 20 minutos, tá? Eu dou uma série de adjetivos, eu dou uma série de exemplos e eu mostro uma série de possíveis fraquezas que você tem e pontos nos quais você pode melhorar, tá? Tranquilo? Então esse aqui é um dos conteúdos do curso. Isso é muito importante, por exemplo, em relação a relacionamentos. Tá? Tipo, muito importante. Se você consegue identificar mais ou menos os traços na sua esposa ou no seu marido, ela fica muito mais fácil de lidar, né? Então, se você percebe que porque, veja bem, esses 5 traços, porque é importante que saber disso? Porque existem fortes tendências de que... Existem fortes sinais de que esses traços são muito biológicos. Então, você meio que nasce assim já, você entendeu? Tá? Então, é por isso que existem pessoas que são naturalmente organizadas. Elas nasceram assim. Por isso que existem pessoas que são naturalmente criativas. Elas nasceram assim. Né? Por isso que existem pessoas que são naturalmente mais sensíveis a emoções negativas. Elas nasceram assim. E não dá pra você dizer que elas são frescas. Às vezes são, mas às vezes não. Né? Isso é muito útil com a criação de filhos também. Né? Porque você começa a perceber que as pessoas realmente são diferentes. Entendeu? E você precisa lidar com elas de modo diferente. Tá? Então, por exemplo, a minha esposa, Camila, claramente... Por exemplo, eu percebi que a minha esposa é bem alta em assertividade também. Isso gerou conflitos entre mim e ela, tá? Depois de é mim, não eu, tá? Então isso gerou conflitos. Até que eu mais ou menos percebesse que se os dois ficassem batendo cabeça, né? Não ia dar certo. Então nós dois fomos aprendendo a ceder. Porque nós dois somos... dominantes, por assim dizer, tá? Mas depois que eu li a descrição, peguei os adjetivos, né? Pensei em situações, falei, caceta, bicho, é exatamente isso. Então, hoje em dia, eu já sei mais ou menos como lidar com ela e ela sabe como lidar comigo, né? Se a minha esposa fosse uma pessoa muito mais baixa em assertividade, eu teria que lidar com ela de outra maneira, porque aí seria uma outra série de problemas, né? Ela seria o cônjuge fraco da relação, o cônjuge que não se impõe, e eu seria o cônjuge possivelmente dominador, excessivamente dominador, tá? Então são essas coisas que você precisa ir identificando, aí você identifica em si mesmo primeiro,
E depois, claro, é natural que você tente encaixar as pessoas que você conhece nesse esquema também. E aí, com esse esquema, você consegue aplicar de forma muito mais prática as outras regras, né? As outras aulas do curso. E também as regras do livro dele. Peterson usa muito essa ferramenta. Muito, muito, muito mesmo. Né? Ele usou muito ela para, por exemplo, construir o casamento que ele tem hoje. Ele mesmo diz isso. Foi muito importante para que ele entendesse a esposa dele melhor. Para que ele entendesse a filha dele melhor. Né? O filho dele melhor. E assim mesmo melhor também. Tá? E como ninguém aqui no Brasil, até onde eu saiba, falava sobre o Big Five e o Peterson, falei, cara, isso aqui é um vacilo, cara. É um puta conteúdo, um baita conteúdo que tá aí boiando, né? E que pra mim, foi bem mais útil que Temperamentos, por exemplo. Tá? Pra mim, tá? Pra mim, Raul. Porque os temperamentos sempre foram um pouquinho vagos pra mim, eu nunca sabia direito onde me enfiar, né? Já disseram que eu sou colérico, já disseram que eu sou sanguíneo, já disseram que eu sou melancólico, tá? E assim, eu nunca me encaixava muito bem, porque eu tinha alguma coisa dos três, por assim dizer, tá? Mas com o Big Five eu consegui ficar muito mais... Eu consegui precisar a coisa de forma muito melhor, né? Porque é muito mais detalhado. Beleza? Deixa eu ver se ficou uma dúvida aqui. Acho que não, né? Só entendi o livro por causa das explicações do mestre. Obrigado, Gabi. Tá falando das aulas 12 regras. Que ficaram realmente muito boas, cara. Ficaram muito boas mesmo. Obrigadão, Gabi. Sinto muito por você ter perdido o sorteio mais uma vez. Fiquei realmente chateado com isso. Ai, ai. Tudo que o mestre faz é de altíssima qualidade. Obrigado. Cadê? É a Mari, né? Cadê? Eu não tô vendo aqui, de acho. É a Mari. Quem ainda não está dentro, só vai. Então é isso, gente. Eu me esforcei muito para criar o melhor curso possível, com um preço bastante acessível, tem muito conteúdo lá dentro. E o Peterson é realmente alguém que pode mudar a sua vida. De verdade, tá? Sem forçar a barra, assim. E o conteúdo que eu entreguei, assim, foi um conteúdo bastante bom. Em relação à qualidade, é um dos melhores que eu criei. De verdade. De verdade. Tá? E o sorteio. O sorteio fica só até amanhã. Melhor. O desconto só vai até hoje às 11 horas. Tá? Sim, Rafael, eu sei que outras pessoas falaram sobre o Big Five. Eu quis dizer sobre o Big Five ligando ao Peterson. E eu não sei se ela usa o mesmo modelo que o Peterson usa. É por isso que eu falei. Big Five ligado ao Peterson com o modelo que o Peterson usa. Tá? Eu não conheço outros modelos a fundo. Só o do Peterson. Tá? Beleza? Então é isso. O desconto vai até hoje, às 11 horas da noite. Por enquanto fica 397, perdão. Tá? 20 e poucas horas de conteúdo, 21 horas até agora. Vai chegar umas 25 no final. Mais, na verdade, porque vai ter também as aulas do evento. Todas as aulas têm resumos ou transcrições. 3 anos de acesso. O bônus com as 8 aulas sobre 12 regras para a vida. As 3 aulas do evento. O sorteio que vai rolar entre os 100 primeiros inscritos. E... mais o quê? Tinha mais uma coisa, de acho. As aulas ao vivo que vão rolar também. Beleza? Então é isso, gente. Não restou nenhuma dúvida em relação ao curso. Também ninguém fez mais alguma pergunta sobre o Peterson. Então eu acho que eu vou encerrar a live. E nos vemos dentro do curso. Quem não entrar agora, né, vai vacilar mesmo. Calma, gente. Quem não entrar agora, se não puder entrar, tudo bem, eu entendo, né? Mas se você puder entrar e não entrar por não sei se vai ser muito bom. Cara, tem garantia de 7 dias ainda. Então você pode entrar, ver as aulas, né? Ver algumas aulas, decidir se vale a pena mesmo e continuar. O que vai acontecer caso você compre e veja as aulas. Tenho certeza absoluta disso. Tá? Então é isso. Espero que vocês gostem do curso, aqueles que entrarem, e vamos nos falando aqui no perfil
Desconto acaba hoje, 11 horas da noite, depois volta para 597 e fica aberto até às meia-noite. Tá bom? Abraço pra vocês. Tchau, tchau. É nóis.